Hoje, sexta-feira, dia 6 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, disse Jesus com essas palavras aos judeus, e eles começaram a discutir, dizendo: Como podes este homem dar-nos de comer sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim, como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa sexta-feira, Jesus vem encerrando essa semana falando sobre o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Santo Inácio de Antioquia dizia que a Eucaristia era a medicina da imortalidade. E aqui nessa sexta-feira, é justamente nesse versículo 55 que Santo Inácio de Antioquia faz a referência sobre a medicina da imortalidade. Porque Jesus declara nesse versículo 55, dizendo que a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E aí no versículo 56 ele repete: quem come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós vemos aqui Jesus falando dentro de uma sinagoga em Cafarnaum, falando para os judeus. E aqui ele não está falando para os seus discípulos ou para o povo que o seguia. E aqui fica uma demonstração que muitas vezes as pessoas julgam os cristãos, dizendo: esses fanáticos, eles não entendem porque Jesus o que fez naquela quinta-feira, ao partir do pão e entregou aos seus discípulos, é simplesmente um ato simbólico. Nós, muitas vezes, somos julgados como os fanáticos que não entendem aquilo que Jesus queria. Mas aqui, Jesus está se dirigindo exatamente àquele povo em que não acompanhava ele. Pelo contrário, ficava discutindo coisas surreais, como diz logo no começo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Porque eles não viam em Jesus a sua divindade, eles como sendo aquele que tinha sido enviado pelo próprio Deus. E ele era o próprio Deus, porque Deus estava nele e ele estava em Deus. É muito interessante porque quando nós falamos sobre a Eucaristia, muita gente torce a orelha, porque diz que isso é meramente um ato simbólico, é uma encenação daquilo que Jesus nos trouxe. Mas Jesus diz que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não estará com ele, e assim ele não ressuscitará no dia do juízo.
É palavra de Jesus. Mas mesmo assim, se nós sairmos um pouquinho, se a palavra de Jesus não é o suficiente para nós precisamos ver em que Paulo, quando escreve para a sua comunidade de Corintos, nós vamos ver Paulo falando lá no capítulo 11, no versículos 28 e 29, aquilo que já estava acontecendo nas comunidades cristãs. Porque Paulo diz no capítulo 11, versículos 28 e 29, dizendo que quem come da carne do Senhor e bebe do seu sangue indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Se Paulo estava escrevendo isso muitos anos depois que o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, Paulo também estava louco? Paulo também era um lunático? Porque falava para a sua comunidade tomar cuidado a maneira com que se recebia o corpo e o sangue de Jesus? Quanto mais provas nós precisamos em entender que essa palavra de Jesus, ela deve ser aplicada em nossa vida. Nós devemos procurar uma maneira de estar recebendo a esse Jesus. E aqui eu falo como leigo, porque esse é o alimento que nutre a minha fé, nutre a minha vida e que Ele me dá, como Santo Inácio de Antioquia fala, a medicina da imortalidade. E digo isso porque o próprio Jesus fala que aquele que come deste pão e bebe deste sangue, desse vinho, ele ressuscitará e então poderá se apropriar da vida eterna, não por os nossos meios, mas por aquele que se entregou por cada um de nós. Jesus se entregou na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Na cruz, aquele ato foi único e definitivo para que os nossos pecados fossem perdoados. E Jesus se entrega diariamente nos altares das nossas igrejas, trazendo a salvação diária. Somente Jesus tem o poder de fazer com que isso se atualize a cada dia. Jesus não precisa mais morrer na cruz. Ele morreu de maneira definitiva e aquilo que ele fez na cruz foi único e para sempre. Mas aquilo que Jesus faz nos nossos altares é uma renovação da sua promessa, para que todo aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, através da consagração do pão e do vinho, esse terá direito à imortalidade, terá direito à vida prometida pelo próprio Jesus. E é isso que nós devemos procurar e seguir. Crer. Jesus é o caminho, a verdade e vida, como ele vem falando ao longo dessa semana. Mas muito mais que isso, ele também é o remédio que nos cura. Ele é o remédio que nos dá a condição de ir buscar, através da sua graça, amor e misericórdia, a vida eterna. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente sexta-feira. Que nessa sexta-feira nós possamos entregar, agradecer e louvar a Deus por tudo aquilo que somos e que temos. E trazer no nosso coração a esperança cada vez mais forte de que eu recebendo Jesus, eu vou poder alcançar a vida eterna prometida por Ele. Deus abençoe a todos e até amanhã.